E aí? Estão gostando das nossas aulas? É muito legal ter aula com vocês aqui. E esse período que passa 21 anos de ditadura militar, é um período... Nós falamos o nome ditadura por quê? Porque é um período que se tira alguns direitos das pessoas, tira-se a possibilidade de liberdade das pessoas, e as pessoas, então, vivemos um período ditatorial. Nesse contexto aí, o Congresso Nacional é fechado, os atos institucionais eles vão acima da Constituição, depois nós temos uma nova Constituição, Constituição essa que nós tivemos já várias constituições, né? Nós chegamos até daí, nós tivemos a Constituição de 1822, 1824, que é a Constituição Imperial, depois nós vamos ter a Constituição de 1891, que vai ser a primeira Constituição republicana, depois nós vamos ter a Constituição de 1924, depois a de 1934, depois de 1937, e agora nós tivemos a de 1946 e agora a de 1967. E a atual, que é agora a de 1988, são as 7 constituições que o Brasil já teve. Enquanto os Estados Unidos ainda está na primeira, né? Nós já tivemos 7 constituições. Vamos lá, na tela para vocês aí, que a aula de hoje, a aula 39 aqui, ela tem um assunto muito interessante aí da aula 39. Vamos ver aí o que nós trabalhamos nessa aula aí. O que foi trabalhado? Olha, ditadura civil-militar no Brasil. Como é que se dá esse período aí? Período de um golpe de ruptura democrática, sai o governo João Goulart, o medo do comunismo no período da Guerra Fria, vai levar o Brasil a um período sombrio, um período complicado que o Brasil vai viver neste momento. O autoritarismo e a centralização, nós vimos aí que nós tivemos o governo de Castelo Branco, depois seguido por Costa e Silva, aí veio o Médici. O Médici foi o período mais duro da ditadura militar, mais cruel da ditadura militar. Aí vamos entrar num governo Geisel. O governo Geisel, ele vai fazer uma abertura lenta e gradual. E aí entra o presidente Figueiredo, que vai ser o último momento da ditadura militar. Falava para vocês que Figueiredo ele cria em 1981 o estado de Rondônia. É criado nesse período, nesse governo aí, vai ser criado. Depois nós temos o milagre econômico, aprofundamento das desigualdades. Final da década de 60 aí o milagre econômico, só que o milagre econômico que construiu pontes, construiu estradas, ele vai refletir nessa dívida externa brasileira que sai de 3,2 bilhões para 105,17 bilhões de dólares. O Brasil vai ficar endividado. Os militares vão sair do poder deixando o Brasil endividado. A dívida é enorme. Em 1979, o governo aprova a lei que restabelece a pluripartidarismo no país, a Arena, o MDB aí. Outros partidos vão surgir, como o PT, o PDT, que surge nesse momento. A lei de anistia 79, que concedeu o direito do retorno ao Brasil aos exilados políticos. E o movimento de direta já, que pedia eleições diretas para presidente da República. Então, isso foram características dentro desse período. Tá certo? Característica essa que nós vamos observar direitinho aí nesse período de, vamos chamar de ditadura militar. Mas o que eu quero de vocês agora? Faça atividade que eu já volto com vocês, tá bom? Vamos lá. Atividade de sala. E aí, fizeram atividade? Estava fácil? Estava tranquilo? Eu voltei ali, fui tomar um café, eu digo, deixa eles aí fazendo atividade.
E legal é que eu já quero preparar vocês que na próxima aula nós teremos um momento interativo, tá? Eu ouvi dizer que vocês já estão craque de fazer um momento interativo. É um momento de a gente estar desligando a TV, de vocês serem protagonistas do seu próprio aprendizado, dos professores presenciais poderem trabalhar mais diretamente com você. Eu faço o planejamento explicando direitinho o momento interativo para que não haja nenhum problema no desenvolvimento dele, tá bom? Vamos para a atividade para a gente terminar logo essa aula? Vamos lá. Questão de número 1. O golpe de 1964 ocorreu em um contexto de crise política, medo do comunismo e disputa em torno da reforma de base defendida por João Goulart. A partir desse episódio, o Brasil passou por uma ruptura democrática. A principal consequência política imediata do golpe foi fortalecimento das eleições diretas para presidente, ampliação da participação popular nas decisões de governo. Será que os militares deixavam a população participar das decisões? Nós vamos fazer a Câmara para ouvir o povo, para... Nananina. Conciliação de um regime autoritário comandado por militares, conciliação. Instalação de um regime autoritário comandado por militares. Criação de novos direitos trabalhistas para a população rural. Ou formação de um governo socialista no Brasil. O que caracterizou esse período militar? Em 1964. Castelo Branco. Falar nisso, eu fui até diretor de uma escola aqui em Porto Velho, que o nome dela era Castelo Branco, ficava ali na Avenida Farquhar. Castelo Branco, ele dá um golpe e toma o poder. Tá? É instaurado a partir daí um regime autoritário. Autoritarismo esse que ele vai ser incorporado nos atos institucionais, chamado AI. Castelo Branco tem um AI-1, AI-2, AI-3, AI-4, que vão ser atos institucionais que tiram direito, fecha o Congresso, tira a liberdade de imprensa, tem toda uma característica, porque a censura vai ser muito forte no período militar. E os militares começam a comandar o Brasil. Outros militares já tinham comandado anteriormente, mas dentro da forma democrática, como foi o mais próximo da ditadura militar foi o Eurico Gaspar Dutra. O Eurico Gaspar Dutra era militar, que substituiu Getúlio Vargas. O Eurico Gaspar Dutra não caiu no gosto popular, tanto é que Getúlio Vargas depois volta eleito como presidente da República novamente. E aí os militares vão passar 21 anos. Na tela para vocês, que a resposta correta é a letra C, a instalação de um regime autoritário comandado pelos militares. Segundo, vamos lá para o movimento de direta já. Direta já, direta já. Era muito interessante esse movimento aqui. O movimento Direta Já mobilizou milhões de brasileiros em defesa das eleições diretas para presidente. Mesmo não conseguindo aprovar imediatamente a eleição direta, tornou-se símbolo da democratização. Esse movimento demonstrou apoio popular e continuidade do regime, a força da sociedade civil na luta pelo retorno da democracia, o desaparecimento dos movimentos sociais no Brasil, a rejeição da população ao direito ao voto, o fortalecimento da censura como política de Estado. E aí, qual? Esse movimento aqui, chamado popularmente de Direta Já, ou Emenda Constitucional Dante de Oliveira, era um movimento voltado para a luta do processo de redemocratização. Porque se houvesse eleições diretas e gerais, a redemocratização estaria voltando. Foi uma articulação muito grande.
Só que os militares não deixaram voltar às diretas. Eles vão pressionar, pressionar e não vai ser aprovado essa emenda constitucional Dante de Oliveira. Como a emenda constitucional Dante de Oliveira não é aprovada, nós temos o primeiro presidente sendo eleito de forma indireta. Quem vai concorrer vai ser Tancredo Neves e Paulo Maluf. O Paulo Maluf, ele vinha da arena, ele era cria dos militares, o Paulo Maluf. E do outro lado vinha Tancredo Neves, representando essa abertura, essa redemocratização. Quando Tancredo Neves ganha eleição, há uma esperança na redemocratização. Queria ser feito, Tancredo Neves já tinha um histórico de governança. Só que Tancredo Neves vai ser internado logo em seguida e morre no hospital. O seu vice que vai assumir. Quem era o seu vice? Alguém sabe? Eu falei na aula. Depois pesquisa aí. Vice de Tancredo Neves. Vou deixar de tarefa para casa. Pesquisa aí depois. O vice de Tancredo Neves, que assume a presidência da República, lá do Maranhão. Uma dica para vocês. Tinha um bigodezinho. Outra dica. O quanto chegou a inflação no governo dele e quais os planos econômicos do governo dele. Vão ter planos mirabolantes e tudo. Aí passa o governo dele, que vocês vão pesquisar. Vou dar só as primeiras letras do nome dele. J e S. Pesquisa aí quem é. E aí nós vamos ter a Constituição de 88, é feita uma nova Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte, feita uma nova Constituição, e essa Constituição de 88 vai levar à primeira eleição direta. Vão ser a campanha, vão ser mais de 20 candidatos. Afif Domingos, Tancredo Neves, Tancredo Neves não, nós vamos ter o Lula, nós vamos ter Collor, nós vamos ter Brizola, nós vamos ter... Eram muitos, não lembro de cabeça aqui agora todos eles não, mas nós vamos ter essa disputa muito grande. E o Fernando Collor de Mello ganha a eleição como primeiro presidente eleito e também vai ser o primeiro presidente cassado, porque ele confiscou a poupança da população, pegou o dinheiro que estava na poupança, nas contas bancárias, gente. Pegou e trancou. Quando ele devolveu, o dinheiro já não valia mais nada. E isso vai manchar muito o seu governo. Na tela para vocês. Resposta correta é a letra B. A força da sociedade civil em luta pelo retorno à democracia. Vamos lá. Letra O. Vamos lá para o chamado milagre econômico. Foi marcado por crescimento do PIB, investimento em obra, infraestrutura e modernização industrial. Porém, esse crescimento não beneficiou igualmente toda a população. Uma crítica importante a esse período é que... Qual é a crítica que é feita a esse milagre econômico? O crescimento ocorreu com a concentração de renda e aumento da desigualdade? O Brasil deixou de investir em infraestrutura e indústria? O salário crescer acima do lucro empresarial? A dívida externa foi eliminada completamente? O governo abandonou o investimento em grandes obras? E aí, o que esse chamado milagre econômico ele nos traz? O Brasil passou por um crescimento, sem dúvida o Brasil passou por um crescimento nesse período. Havia muitas obras de infraestrutura, havia estradas, havia pontes, haviam hidrelétricas, eram obras de infraestrutura grandiosa. Como recentemente a gente vê aqui em Porto Velho, nós tivemos a ponte do Rio Madeira, a ponte lá da foz do Rio Abunã, que também é do Rio Madeira, que vai para o Acre. Nós tivemos as hidrelétricas sendo construídas aqui. Isso não movimenta a economia? Movimenta. Pois é, esse período também estava movimentando a economia.
Só que além da dívida externa deixada por esse chamado milagre econômico, a centralização de renda no Brasil, ela foi muito forte. Não houve uma distribuição de renda. As desigualdades, elas aumentaram muito nesse período. Então, a questão 3 é a letra na tela para vocês. Letra A. O crescimento ocorreu com a concentração de renda e o aumento das desigualdades. Agora vem cá comigo, porque nós vamos agora... Olha o nosso foguetinho aí, decolando para o futuro. O nosso foguetinho que deu um loop e vai decolando para o futuro, que é isso que nós queremos. Queremos ver vocês, alunos, decolando para o futuro. Na tela para vocês aí, a questão 4. Durante a ditadura civil-militar brasileira, de 64 a 85, o governo utilizou o mecanismo de censura e repressão política para controlar a sociedade. Apesar disso, diferentes setores da sociedade desenvolveram forma de resistência utilizando a música, o teatro, a imprensa, a alternativa e os movimentos estudantis como instrumento de crítica ao regime. Nesse contexto, a produção cultural durante a ditadura caracterizou-se por a produção cultural. Como é que se deu essa produção cultural nesse período da ditadura? Apoiar integralmente o governo militar e defender a ausência de participação política da população, substituir os debates políticos pela valorização exclusiva dos temas religiosos e tradicionais, fortalecer a propaganda oficial do regime sem apresentar críticas sociais e políticas, expressar muitas vezes de forma indireta críticas ao autoritarismo e às limitações da liberdade democrática, abandonar completamente as discussões sociais devido ao controle exercido pelos militares. Então, quero saber, nesse contexto, como é que estava a produção cultural durante esse período da ditadura? Vocês viram que eu comecei a nossa aula cantando algumas músicas. Música essa que elas tentavam esconder um protesto a esse período de ditadura militar. Música essa que elas têm um contexto social. Quando ela diz, Pai, afasta de mim esse cálice, ela não está se referindo à passagem bíblica de Jesus na cruz. Ela está se referindo ao cálice da ditadura militar. O mandar calar. Quando diz, apesar de você amanhã há de ser outro dia, está dizendo que o período da ditadura militar vai passar e amanhã será outro dia. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. Outra crítica à ditadura militar. Várias artes, no teatro se tinha crítica, na televisão, na novela, em todos os cantos se fazia uma crítica de forma escondida contra esse período da ditadura militar. Por quê? Porque era um período que se queria que passasse. Por isso que, na tela para vocês, a questão correta é a letra D. Expressava muitas vezes de forma indireta críticas ao autoritarismo e às limitações das liberdades democráticas. E meus queridos, encerramos mais uma aula. Batemos o martelo, encerramos mais uma aula. Essa aula sobre o período militar. Essa aula que nos traz à memória um momento que precisa ser refletido. Alguns apoiam, alguns não apoiam. Eu não estou aqui para dizer ou sim ou não, ou apoio ou não. Nós estamos aqui para trabalhar fatos históricos, apenas isso, dentro das aulas de história. Tá? Até porque opinião é a opinião de vocês. É vocês que têm que construir a opinião de vocês através de leituras, através do dia a dia de vocês, através do conhecimento, do autoconhecimento. E aqui a gente vai encerrando, né? Dentro dessa jornada, encerrando a nossa aula, mas dizendo para vocês, a próxima aula também ela segue essa linha de interpretação. Até lá!